flutuante, outro em redundância. Então aqui os equipamentos. Equipamento Buitin Trainer, e eles foram configurados para trabalhar em precisão, são ar de precisão. Nós fizemos todo o sistema de montagem eletrônico do equipamento, fabricação da rede duto, mas toda a instalação, desde o projeto à instalação do equipamento. E esses equipamentos eles estão configurados para trabalharem no sistema de precisão com automação manual e todo o controle de precisão. Vou fazer um demonstrativo como funciona o equipamento. Esse quadro de controle total do data center, controle de precisão. Esse quadro, ele não, painel elétrico, ele não ficou dentro do data center. O cliente já tinha disponibilizado esse acesso, que é acesso a uma copa. É um ambiente industrial, um prédio administrativo, e o cliente optou por manter o quadro nessa localidade, tirando o data center. Então configuramos o painel que também a engenharia já havia deixado, painel de alimentação geral, a qual nós temos todo o tipo de proteção, disjuntores, geral, DPS, e o que alimenta todo o data center. Quadro em 380, toda a identificação. Esse é o quadro de alimentação e ele lança alimentação para o painel de automação. Dentro do painel de automação nós temos os controladores, temos a central de alarme de incêndio que também instalamos. Temos o discador controlador já na rede do cliente. Eu não estou utilizando esse controlador porque pertence ao cliente. Eu estou fazendo a configuração técnica, fiz uma provisória ao qual eu lanço no meu computador. Eu estou no ambiente que foi configurado aqui, trabalhando fora do data center. Aqui eu estou controlando o ar nos data center. Então, nesse momento, a temperatura é controlada, 21 graus, a umidade 47%. Eu tenho os dois condicionadores de ar de precisão. O atuante é o 1 e o 2 está em backup. Aqui eu tenho o gerenciador, que fica monitorando os dois equipamentos o tempo integral, ou seja, a minha temperatura de alarme set point 25 graus. Se o data center chegar a 25 graus, ele já dispara o segundo equipamento em automático, em redundância, indicando que houve algum problema, alguma falha no equipamento operante naquele momento. Então eles fazem o revisamento entre si. Eu posso fazer o revisamento diário, semanal ou por hora. Nesse caso, os equipamentos estão sendo revisados em 6 horas. O equipamento 1 que está dentro do data center, ele já começou a controlar a umidade. Ele está fazendo o controle de umidade. Umidade alta, nós estamos a nível do mar. A umidade relativa do ar aqui é 83%. Então ele está mantendo o data center 50%. Está programado para 50%. Vou voltar ao data center. Conforme havia mencionado, esse é o equipamento que está climatizando o data center. Equipamento 1, né? Ele está trabalhando em controle de umidificação, ou seja, aqui eu tenho o corredor quente, frente dos racks, corredor frio, e aqui o corredor quente retornando direto para os equipamentos. Aqui eu tenho um termômetro, está configurado para operar manual, porque eu já tenho todo o termômetro eletrônico jogando para automação, né? Então vamos ver o controle que ele está fazendo manual dentro do data center. Aqui eu tenho temperatura de bulbo seco 21 graus, temperatura de bulbo úmido 17 graus, a umidade relativa mais ou menos em controle 57%, está batendo no que a automação está monitorando. Pronto.
O equipamento já fez o controle da umidade, agora ele mantém o controle da temperatura. Nesse momento, ele já não mais controla a umidade, mas sim a temperatura. Ele já fez o controle total, agora ele fica mantendo a temperatura do data center. A umidade passando das faixas cadastradas, ele volta, ele tira o controle de temperatura e entra o controle de umidade automaticamente. Retornando no meu ambiente de automação provisória, isso é porque eu estou fazendo, já terminei a configuração, por isso eu estou nesse ambiente. É aqui que eu faço a minha configuração, porque eu tenho acesso direto para o meu painel. O cliente já tem tudo isso na rede dele, na sala técnica, tudo que os senhores estão vendo aqui, as senhoras, o cliente também já vê. Então eu vou entrar em parâmetros. Esses são os parâmetros. Estamos configurando a temperatura de controle do data center 21 graus, temperatura do umidificador 50% e a temperatura, controle de desumidificação em 60%. Aqui eu tenho todas as configurações já realizadas. E aqui é o meu gerenciador, também configurados. Ou seja, a minha temperatura máxima de alerta no data center é 25 graus. Havendo se houver falha por algum motivo de um dos equipamentos, o segundo equipamento começa a atuar. Então vamos fazer uma demonstração aqui. Lá, como está muito gelado, eu vou colocar 18 graus. Ou seja, ele registrou os 18 graus, ou seja, ele já me habilitou o segundo equipamento, tá vendo? Ele estava em vermelho desabilitado, o segundo equipamento foi habilitado. Porque eu alterei o set point, é como se eu estivesse simulando uma falha em um dos equipamentos. O segundo equipamento já está atuante, os dois equipamentos, um na programação e o outro em alerta, né? O equipamento 2 que começou a atuar agora em sistema de alarme. Programei também na automação para que ele fique sem atuar as funções por 1 minuto, para que possa equalizar a situação do data center. Se em 1 minuto o primeiro equipamento que estava trabalhando retornar e começar a fazer a função climatizar o data center e controlar a umidade, o segundo equipamento automaticamente sai para o backup. Olha lá, ele não, como o primeiro equipamento não conseguiu fazer o controle, ele já acionou a umidificação, porque a umidade relativa do ar está alta. Agora os dois equipamentos em trabalho. Vamos ver? Pronto. Nesse momento eu tenho o equipamento 1 em controle, que era o que estava atuante, e agora eu estou com o equipamento 2 também funcionando, que é o que eu simulei uma falha de temperatura e umidade. Então agora eu tenho os dois equipamentos em trabalho. Tem os dois fazendo o controle de climatização do data center até que consiga controlar. Pronto, o primeiro equipamento ele saiu de temperatura e entrou no sistema de umidificação. O segundo equipamento também já saiu do controle, ou seja, ele já desligou. A temperatura atingiu o set point, o segundo equipamento volta para o backup, mantendo apenas o primeiro controlando o data center. Se ele estiver com algum alarme, algum alerta, e ele não conseguir controlar o data center, o segundo equipamento volta a atuar, até que tenha a intervenção da manutenção, para que possa aí sim solucionar o problema do equipamento que houve em falhas. Segue, olha lá, o gerenciador. Ele está com duas programações. A primeira programação é a programação horária, e a segunda é o alerta, que é o primeiro asterisco esquerdo é em falha, alerta por falha, né? E o segundo ele segue a programação de revisamento. Ambos equipamentos umidificando, estão desprezando
a temperatura, está fazendo o controle de umidade dentro do data center. Ambos com as suas receitas programadas. O equipamento 2 agora ele recebe a receita e atua pelo agendamento. E o segundo está atuando em bypass. Ambos com a receita. Eles procuram, a automação faz a varredura e envia a receita para eles atuarem. Agora vamos retornar à situação normal. Deixa eu alterar esse parâmetro. Aqui eu tenho controle, eu tenho controle de temperatura, a saída térmica está atuada e a saída de eventos, que é a programação também em atuação, ambas em atuação. Agora eu vou voltar à situação normal. Faço o controle. Ou seja, enviei o comando. Olha lá. Enviei o comando, como o data center está em 20 graus, a saída térmica, que é de alarme, já desligou. E mantém a programação normal já feita no sistema. Como possamos observar, o equipamento 1 segue a sua programação horária e o equipamento 2 volta ao backup. E assim vice-versa. Eu tenho essa sistema de alarme configurada a ser discado. Eu posso usar um discador telefônico por rede e envio de e-mail. Nesse caso aqui é por envio de e-mail. Entrará depois o discador telefônico também. Bom, eu tenho as temperaturas de alerta. Temperaturas fora do padrão, máximo e mínimo. E também umidade, máximo e mínimo. Também tudo ativado, o virtual e habilitado para que se possa estourar na tela um alarme em caso de qualquer temperatura ou umidade fora das faixas programadas. Nesse ambiente eu tenho os dois condicionadores, condicionador 1 atuante, esse segundo ar é da sala técnica e o condicionador 2 em backup. Os equipamentos já estão um pouco mais sujos, que já faz um tempo que fizemos a instalação, deixando apenas a programação da automação para ser startado no final. Ou seja, retornando ao ambiente, agora eu vou simular uma falha se a minha automação parar. Suponha que a minha automação, o software, ele pare de operar, o meu painel ele para, eu fico com o meu data center sem controle de temperatura. Lembrando que o sistema de alarme também já está configurado para ser lançado na automação. No futuro iremos habilitar ele. Se houver qualquer sinistro, através desse contator, ele desativa todo o data center. Ele desativa o ar-condicionado, ambos ar-condicionado e também os no-break. O no-break será desativado pelo sistema de automação. Havendo sinistro, ele começa a mandar sinal de alertas pelo discador, ou seja, o gerenciador, o gestor irá receber esses alertas, irá receber também o chamado telefônico indicando que houve algum sinistro dentro do data center, também configurado direto por esse painel. Se qualquer um desses disjuntores IDRs atuarem e desarmarem da mesma forma, o cliente irá receber o chamado telefônico indicando que houve alguma avaria dentro do data center. Então agora eu vou colocar o sistema, eu vou tirar o sistema de automação para a gente fazer outros testes. Bom, retornando ao data center, então vamos fazer o teste com o equipamento 1 que está atuante nesse momento. Esse sistema serve para os dois equipamentos, ambos iguais. Então eu vou colocar que há uma queda de tensão, né? Vou simular uma queda de tensão. Se eu tenho uma queda de tensão, eu já sei que pela minha automação, a automação vai reconhecer através desse sensor aqui instalado, captando a temperatura do data center. Então ele reconhece que houve um alerta e que ele precisa atuar. Então ele chama o segundo equipamento. Se na hipótese eu não tenho nem automação, o que eu faço?
Eu já tenho aqui um automação, 2 manual. Desligo o equipamento, tirei a automação morreu. Quando eu jogo para o manual, olha lá, o manual já começou a atuar. Pronto. Meu controle aqui, o 3, o controle manual, o equipamento ligou, ele começa a fazer o controle. Olha, eu já estou em automático também aqui. Eu posso manter em manual ou no automático do manual. Eu vou tirar e vou colocar em manual. Vou fazer o controle. Coloco em cool. Vou registrar a temperatura de 21 graus. Aqui eu estou tirando o automático. Coloco no manual. Pronto. O bip, acionei o sistema. Ou seja, eu tenho o controle de temperatura, mesmo se a minha automação parar. Eu não tenho nesse momento o controle de umidade, mas pelo menos o controle de temperatura eu tenho e não irei parar a minha fábrica, porque todo o meu sistema será desativado. Assim como fizemos o sistema de ar-condicionado, também fizemos a instalação da parte elétrica do data center, a parte de no break, tanto a instalação do no break também. Hoje o no break está em carga ainda, não assumiu as cargas, está sendo carregado, assumirá a carga segunda-feira. Mas aqui eu tenho os modos, está nos modos de medida, ele está sem carga ainda, está sendo preparado para assumir a carga na segunda. Tem a tensão de entrada do bypass, tem a tensão de saída, eficiência 0, eu tenho a bateria em 96%, 630 minutos de atuação. O consumo de energia, por enquanto é 0, e ele trabalhou um período já em teste, desde o dia 12, a qual ele teve 871 kW. Então fizemos toda a instalação. O no break também linkado à rede para automação, ele joga também informações na rede. E aqui eu tenho meu controle de alarme de incêndio, se houver qualquer sinistro dentro do data center. Nesse caso foi instalado não no ambiente. Por que não no ambiente? Porque o corredor quente é no fundo